tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar um pouquinho com você a respeito da transitividade verbal. Nós já estamos vendo esse conteúdo aí no nosso dia a dia, em sala de aula, mas eu quero reforçar com você alguns conceitos aqui para que vocês possam compreender totalmente esse conteúdo, então prestem atenção nas dicas que eu vou dar para vocês aqui, tá bom? Vamos fazer um resumão de transitividade. Para a gente compreender transitividade, nós vamos relembrar a estrutura da oração. A oração tem uma estrutura básica e é sobre essa estrutura que nós temos falado nos últimos tempos aí. A estrutura básica da oração, ela é formada pelo sintagma nominal, com função de sujeito, e o sintagma verbal, que nós chamamos também de predicado da oração. Então, cada oração, que nós já sabemos que a oração é uma frase que contém um verbo, cada oração ela é formada, construída em torno do verbo. O verbo é a figura principal da oração. E a partir do verbo, nós vamos conhecer o sujeito da oração, que é quem realiza a ação verbal, e vamos conhecer também o predicado da oração com o seu complemento, porque o verbo vai nos dando as dicas de quem são esses elementos dentro do texto. Então, só para você recapitular, olha para o quadro aqui e vamos localizar o verbo. Quem é o verbo nessa frase, nessa primeira oração que eu coloquei para vocês aqui? O temporal inundou a vila. Quem é o verbo? O verbo é a ação, a palavra que denota uma ação realizada, uma ação efetiva. A palavra que representa uma ação realizada nessa oração é inundou. Isso mesmo, a palavra inundou é o meu verbo. E eu quero saber quem é que realizou a ação de inundar. Quem inundou? Quem inundou a vila? Ah, foi o temporal, muito bem. Então, o temporal é o meu sujeito da oração. Lembrando que o sujeito é quem realiza a ação dita pelo verbo. Se a ação aqui é de inundar, quem é que inundou? Foi o temporal. Então, o temporal é o sujeito. E se eu já tenho aqui o sujeito, o que é que esse sujeito fez? O que é que o temporal fez nessa oração? O temporal inundou a vila. Então, tudo isso que eu tenho aqui é o meu predicado. Esse predicado é a base da nossa análise nessa aula que nós estamos assistindo, nesse conteúdo que nós estamos trabalhando. É o predicado que nos interessa. O sujeito nós já sabemos quem é, nós já aprendemos a classificar, não deixamos o sujeito de lado porque ainda estamos trabalhando para não esquecer. De vez em quando a gente fala sobre ele. Mas hoje eu quero que vocês foquem comigo aqui no predicado. O predicado é tudo aquilo que eu digo a respeito do sujeito, inclusive o verbo. O verbo faz parte do predicado. Mas eu quero entender a respeito desse predicado é a classificação desse verbo quanto à sua transitividade. O que é um verbo transitivo? O verbo pode ser transitivo ou intransitivo. E a característica da transitividade diz respeito à necessidade do complemento para o verbo. O verbo precisa ser complementado com alguma informação para que o recado dele, a ação dele seja totalmente transmitida, para que a mensagem desse verbo, da ação que ele contém, seja passada. Se ele precisa de complemento, nós chamamos esse verbo de transitivo. Se ele não precisa, nós chamamos de intransitivo. Isso você já viu aí no seu conteúdo, eu estou repetindo aqui para reforçar. Qual que é a ideia que se tem de transitividade, então? Pensa no trânsito. Como é que o trânsito funciona? O trânsito é composto por carros, pedestres, motos, bicicletas, transeuntes, pessoas que transitam e veículos que transitam. O que é transitar? Transitar é caminhar, é se mover, é ir e voltar. Isso é transitar. Quando nós falamos de transitividade, eu gosto de fazer essa referência porque a gente memoriza, a gente visualiza mentalmente. Quando nós falamos em transitividade, nós falamos da necessidade de transitar uma informação, de trazer uma informação para complementar esse verbo. Se o verbo precisa de que a gente traga uma informação para complementar o sentido dele, ele é um transitivo. Uma informação transita para fazer com que esse verbo seja complementado. Se o verbo não precisa de trânsito,
ele usa o prefixo in, é um intransitivo. Nós já vimos aí que o in dá a ideia de negação. Eu coloco o in na frente da palavra transitividade, né? Na frente da palavra transitivo, esse in dá uma ideia de não, de negação. Então é não transitivo. O verbo, então, pode ser transitivo quando ele precisa de complemento e intransitivo quando ele não precisa de complemento. É bem simples assim esse conteúdo. Então, a gente olha para o verbo. Cadê o seu verbo? Localiza o verbo aí. O verbo é inundou. Olha para o verbo e pergunta para o verbo inundou o quê? O que o sujeito inundou? O temporal, que é o meu sujeito, inundou a vila. Esse verbo precisa desse complemento verbal, que é a vila, para que ele faça sentido. Então, eu tenho aqui um complemento. Esse complemento é importante para o sentido desse verbo. Se ele precisa do complemento, é um complemento obrigatório, como que esse verbo vai se chamar? Eu tenho aqui, então, um verbo transitivo. Ok? O verbo é transitivo porque precisa do complemento. Precisa do complemento. Você pode anotar isso aí, se você quiser. Quanto mais você anotar esse conceito, menos chance você tem de se esquecer dele. Mais memorizado ele vai ficar aí na sua cabecinha. Então, o verbo é transitivo porque ele precisa do complemento. Sujeito ou temporal, verbo é inundou. O que o temporal inundou? Inundou a vila. Ok? Ficou claro isso aí? Vamos ver se ficou claro mesmo. Vamos fazer na oração de baixo. Meu par de sapatos desapareceu. Ok. Tem uma ação aqui nessa oração. Porque toda oração tem que ter uma ação, tem que ter um verbo. Quem é o verbo da oração? É meu par de sapatos? Ou é desapareceu? A ação que aconteceu aqui foi de desaparecer. Então, eu tenho o verbo desaparecer. Eu pergunto para o verbo uma perguntinha-chave para descobrir o sujeito. Qual é a perguntinha que eu faço para o verbo para descobrir o sujeito? Você se lembra? Eu quero descobrir a pessoa, o ser que realizou a ação verbal. Então, eu pergunto para o verbo quem? Quem desapareceu? Se eu perguntar quem, o verbo vai me responder o quê? O meu par de sapatos. Quem foi que desapareceu? O meu par de sapatos. Ok, isso aqui é o nosso sujeito. O nosso sujeito simples, porque é só um par de sapatos, ok? Tem só um núcleo para esse sujeito. Eu pergunto para o verbo desapareceu. Desapareceu o quê? Eu já sei que meu par de sapatos é o sujeito. E se eu digo que meu par de sapatos desapareceu, eu preciso acrescentar uma informação a esse verbo para que ele faça sentido? Não preciso. O verbo tem o sentido completo, pleno, nele mesmo. Ele é autossuficiente, ele não precisa, tá? Então, se ele não precisa de complemento, se ele não traz uma complementação verbal, como que eu vou chamar esse verbo? É um verbo intransitivo. Anota isso aí também. O verbo intransitivo é aquele que não precisa, olha o prefixo in aqui, não precisa de complemento. Ok? Não precisa de complemento, o verbo é intransitivo. Precisa de complemento, o verbo é transitivo. Simples toda a vida. Não tem erro. O que eu preciso fazer? Conversar com o verbo. Se eu perguntar para o verbo quem? Quem inundou? Quem desapareceu? Ele vai me dar o sujeito. E se eu perguntar para o verbo o temporal inundou o quê? Ele vai me dar o complemento. Inundou a vila. E se eu perguntar para o verbo meu par de sapatos desapareceu? Tem mais alguma informação aqui para eu questionar?
Nem tem. Então, não tenho nem o que perguntar. Ok? Vou passar mais alguns exemplos para vocês verem, visualizarem e fazerem junto comigo aqui. Então, anota aí rapidinho para você responder junto comigo, tá bom? Não fica só copiando, não. Vá à minha frente. Responda, localize os elementos para você treinar e a gente ficar fera nessa matéria, tá bom? Já voltamos aqui. Vocês já podem anotar aí as orações que eu coloquei aqui para nós treinarmos, tá bom? A próxima sequência de orações vai ser para exercitarmos. E aí você vai se exercitar sozinho. Esse aqui eu vou fazer junto com vocês. Sigam o passo a passo, tá bom? Sigam o meu roteiro. Faça uma coisa de cada vez. Elimina um elemento de cada vez. Rabisca sua folha. Marca, circula, sublinha, puxa a setinha, escreva o nome. É assim que você se organiza para fazer a análise sintática. Tem que escrever, tem que anotar, tá bom? Fica mais fácil assim. O barco naufragou no verão. Qual a primeira coisa que nós vamos encontrar? Vamos lá? Pode falar? Qual a primeira coisa que nós procuramos na oração? O verbo. Isso mesmo, o verbo. O barco naufragou no verão. Qual é a ação que foi realizada nessa oração? A ação de naufragar. Quem é que naufragou? Naufragou é o verbo. Eu vou perguntar para o verbo. Quem naufragou? O barco. Então, o barco é o meu sujeito. Retira o sujeito da parada, porque não é sobre ele que nós vamos falar agora. O barco naufragou. O barco naufragou o quê? Essa pergunta o quê cabe aqui? O barco naufragou o quê? No verão. O barco naufragou de quê? No verão. Não, essa pergunta não cabe aqui. Mas e se eu perguntar assim? O barco naufragou onde? No verão. No verão é um lugar? Não, no verão é um tempo. É uma circunstância de tempo. O barco naufragou quando? Naufragou no verão. Então é quando isso aconteceu. Quando eu tenho um complemento circunstancial, esse complemento circunstancial, eu vou classificá-lo aqui como uma circunstância de tempo. Eu tenho um verbo que precisa dessa circunstância ou ele não precisa dessa circunstância para que ele faça sentido, para que o recado da ação seja transmitido. Precisa ou não precisa? O barco naufragou. Se eu retirar isso aqui, vai mudar o fato dele naufragar? Vai perder alguma informação aqui? Eu só perco a informação da circunstância de tempo, mas não interfere no fato dele ter naufragado. A ação de naufragar é completa nela mesma. Esse verbo não precisa desse complemento. Ele está aqui para acrescentar uma circunstância que vai ser importante para o contexto, mas para a estrutura da oração, ele não é primordial. Se eu não preciso desse complemento, como que eu vou classificar o meu verbo? Verbo intransitivo. Por que que ele é intransitivo? Porque ele não, olha o in aqui, ó, não precisa desse complemento. O fato do complemento estar aqui não quer dizer que ele seja necessário para o verbo, tá bom? Então, se ele é uma circunstância, o verbo não precisa dessa circunstância para a sua estrutura ser completa. O contexto pode precisar, mas o verbo não precisa dele, o verbo é intransitivo e aqui a circunstância vai acrescentar um detalhe, é um charme a mais no verbo, tá bom? Mais pra frente nós vamos estudar as circunstâncias, por enquanto deixa ela guardadinha aí. Cristiano cantou uma linda canção. O que aconteceu aqui nessa oração? Tem um fato aqui acontecendo. Alguém fez alguma coisa. Quem fez o que aqui? Ah, o Cristiano cantou. Qual foi a ação? A ação é de cantar. Então é o verbo. O verbo é cantar. Cantou. Mas quem que cantou? Cristiano. Cristiano é o sujeito dessa oração. Esse sujeito cantou. Ok. Cristiano cantou o quê? Cantou a garota? Não, né, gente? Cristiano não cantou a garota. Ele cantou uma linda canção. Então,
uma linda canção complementa o sentido desse verbo. Se esse verbo precisa desse complemento, esse complemento ajuda a completar o sentido dessa ação. Se ele precisa do complemento, o verbo é transitivo. Muito bem, vocês já estão compreendendo. Transitivo por quê? Porque precisa de complemento. Chique? A última aqui para a gente fechar essa etapa. A vitória chega depois da luta. Quem é o verbo? Qual é a ação que está presente nessa oração? Você vai falar? Então diga aí qual é a ação. A vitória chega depois da luta. O verbo é chega. Chega é a ação. Quem é que chega depois da luta? A vitória. Então a vitória é o sujeito. O sujeito é que realiza a ação do verbo. Meu sujeito vitória eu vou deixar ali no cantinho. A vitória chega, o quê? O que se encaixa nessa pergunta, nessa resposta? A vitória chega quando? Eu tenho um tempo relatado aqui. A vitória chega quando? Se eu tenho uma perguntinha aqui que me dá uma circunstância de tempo, o que acontece com esse complemento? Ele é importante para o verbo precisa dele, é obrigatório, ou ele é circunstancial? Ele é circunstancial. Circunstancial, porque ele traz uma circunstância de quando que a vitória chega, que é depois da luta. Então, o meu verbo chegar é transitivo ou é intransitivo? Ele precisa ou não precisa desse complemento? Ele depende dele para fazer sentido? Não, ele não depende. A circunstância aqui vai fazer o sentido da oração inteira se complementar, mas ela não é primordial para que o verbo seja um verbo ativo suficiente, tá? Então, eu tenho aqui um verbo, a vitória chega, intransitivo. Quando a vitória chega, como ela chega, de que maneira que ela chega, não vem ao caso. O importante é que a vitória chega. É fato, é afirmativo isso, tá bom? Então eu digo que esse verbo ele é intransitivo. Faltou o pingo do i. Por que ele é intransitivo? Porque ele não precisa desse complemento. O complemento é apenas circunstancial, tá bom? Agora na próxima lousa vocês terão atividades. Atividades para escrever no caderno e fazer esse rabisco todo aqui que eu fiz para vocês, ó. Não economizem tinta, tá? Usem aqueles marca-textos legais que vocês têm, aqueles lápis de cor legal que vocês ganharam aí na lista de material. Usem post-it para marcar. O que vocês quiserem, coloram, tá? Escolhe uma cor para o verbo, uma cor para o sujeito, uma cor para o complemento verbal, uma cor para as circunstâncias, se elas estiverem presentes lá. Faça todo um esquema em cada frase que você analisar, cada oração. Mas encontre os elementos para que você não tenha dúvida em classificar se o verbo é transitivo ou se ele é intransitivo, tá bom? Vamos ver o resultado disso então.